Hoje é um do aniversário. Leva. A gente tá comendo aqui antes da gente começar a falar sobre Star Wars, né? Porque hoje o filme, o programa é sobre Star Wars. Agora veja, não fale, Rafael, com a boca cheia, que é falta de educação, viu? Por favor. Não gosto de estar falando boca cheia. Vamos ver logo. Boa noite. Antes, limpar aqui a boca, Já? né? Educação. Isso também não pode fazer, que é Não feio, é? tá? E aí, pessoal, boa noite. Antes, se inscreva no canal. Deixe seu like e ativa o sininho. Deixe pra seu receber toda a like. notificação. E tudo que você quiser saber sobre jogos, sobre filmes, sobre livros, séries e tudo mais, é aqui no Geração One. Só a gente canta parabéns pros outros. É mesmo, pessoal. Então, se você tiver com sua data de aniversário e quiser que a gente cante parabéns, por favor, pode A falar. gente tá aqui com o Android, né? É o... Como é o nome dele? BB2, BB8. BB-8. Então vamos lá, pessoal. Começando agora, nós assistimos na quarta-feira, de imediato, meia-noite, em um dos cinemas aqui do Recife, Star Wars, Os Últimos Jedi, tá? Porque Jedi não vai no plural. E pessoal, é tudo com spoiler, não, Rafael? Tudo com spoiler, tudo com spoiler. Então, se você não quiser saber, se você ainda não assistiu Star Wars... Peraí. Eu tenho uma testona da desgraça. Tá mesmo isso. Poxa. É? Festinha fez mamãe sofrer. Aí. Mas foi cesárea. Misericórdia. Mas vamos lá. Star Wars, agora é sério, pessoal. Falando sério, Foi o melhor filme do ano. eu achei também. É muito, Tá. muito bom. Ele não tava tão cheio quanto Liga da Justiça. Liga da Justiça, o cinema tava lotado, não tinha pra ninguém, tá? Mas Star Wars foi o melhor filme desse ano. E pessoal, foi espetacular, foi sensacional. As reviravoltas do filme, a galera no cinema, e a gente vai estar comentando aqui pra vocês, foi coisa do outro mundo. Fala um pouquinho aí, Rafael, do Bom, filme. a história do filme é o seguinte. Sabe a Rey aquela Ele tá aqui que eu cantei parabéns e meu cabelo tá agora. Sabe a Rey aquela que apareceu no penúltimo filme? Lá aquela que queria se tornar Jedi. E daí ela conheceu o Finn e aí elas começaram a trabalhar junto com, como é que é o nome? Resistência, tá? E elas vão lá, e daí a Rey, ela procura saber do, como é que é o nome dele? Luke Skywalker. Luke Skywalker. E daí ela vai lá, ela fica abusando ele, poder ele treinar ela, fica abusando mesmo, seguindo ele. Pra onde ele vai, ela vai junto, até ele conseguir treinar ela. Aí tem uma hora que aí ele vai lá, aí ele fica, se emburrece e vai treinar ela. E daí mostra... E o que é se emburrecer? Hã? Fale aí, o que é se emburrecer? Fale aí para os nossos amigos de outros estados, o que é se emburrecer? É você ficar irritado com alguma coisa. Isso, você ficar irritado, perfeito. E daí vai... Tem uma barra no filme que é logo no início que já começa na treta, né? O filme já começa na treta de nave. Aí tem lá a resistência com o carinha lá que ele fica na Paul nave. Dameron, E tipo, tem uma nave enorme mesmo. Destroyer, daquele... do Snake. Uma nave Destroyer do Snake. gigante a nave. Aí ele vai lá, dá uns tiros, chama os amigos dele, aí muitos morrem. Aí um bombardeiro, que é uma nave que tem um monte de bomba, uma nave cheia de bomba, chega lá, todas destruídas, ela vai chegando assim, bombardeiro. O bombardeiro explode, com a mulher junto, aí solta a bomba. Explode tudo. E aí eles ganham o Destroyer. É encoraçado o nome da nave. Mas é Conte um pouco sobre o filme você. Ó, pessoal, eu realmente, assim, esse filme, ele além de trazer algumas, até anotei. É difícil estar trazendo alguma coisa assim, geralmente a gente traz as coisas tudo na cabeça, na primeira mão. Mas eu tive que fazer umas anotações aqui para você ver como Star Wars foi sensacional, tá?
o que tudo o Rafael falou aí, as cenas... Fantásticas. Eu ia usar outra palavra, mas eu não posso, tá? Mas são tamporosas, velho. São de lascar, como se diz a história, tá? Começa com essa cena de que Rafael tá falando, que é uma apelação de bem feita. Agora, uma coisa que eu dividi aqui foi o seguinte, ó, Star Wars Os Últimos Jedi. O filme, ele trata sobre uma questão de liderança, que é uma coisa fantástica, o filme. Sim. Porque, por exemplo, essa primeira cena que Rafael falou, o líder, ele sabe escutar. É a primeira coisa. Porque assim, Princesa Leia, ela tá na nave deles, né? E o Paul Dameron, ele sai justamente para despistar, para dar tempo, para que o pessoal pegue o impulso e consiga escapar de Snake e do Hug, né? Que é o capitão, que é o comandante Hugs. E aí, o objetivo dele era destruir os 8 canhões. E tem uma parte quando ele destrói o 8º, a Princesa Leia faz todo mundo voltar para a nave. E ele chega a dizer assim, não, a gente tem uma chance de destruir um encoraçado, um destroyer. E aí ele vai e corta a comunicação com a Princesa Leia. E ele segue com o plano. De fato, o encoraçado, ele é destruído. A menina, uma japonesinha, ela consegue, uma coreana, acho que é coreana, sem feição. Bom, ela consegue, ela batendo, o dispositivo cai na mão e ela detona. Na verdade, não cai na mão, passa por ela. Passa, ela segura e detona. E quando detona, destrói tudo. E aí eles voltam. E aí tem uma frase que ela diz assim, mais ou menos assim, que o líder, ele não é um herói, mas ele sabe o momento certo de fazer as coisas. Então, pessoal, a liderança é justamente essa parte. Não é você ser herói, é você saber o momento de você atacar e o momento de você recuar. É a parte da estratégia. Então, o Paul Dameron, que é o piloto, ele avança, mas ele era para ele ter voltado. Por quê? Porque as perdas foram muitas. Então a resistência, ela tá, como a gente chama, numa sinuca de bico. Ela tá no checkmate. E o pessoal da primeira ordem tá atacando. Kylo Ren com Snoke. Kylo Ren tá mais forte ainda. Kylo Ren tá mais forte. E o Snoke também. Então, a outra coisa também que a gente viu sobre a questão da liderança no filme foi um líder, ele sabe o norte. Em todo momento, Leia sabe que há um planeta próximo. Por exemplo, tem a cena final. A cena final é de tora, é fantástico. Porque é o seguinte, a nave já está sem combustível. Sim. E tem a nave grande, porque eles conseguem seguir os rebeldes através do hiperespaço, através do salto de luz. Então eles conseguem seguir. Então tem uma hora que Princesa Leia, que essa cena também é fantástica, que é quando destrói, que ela vai pro espaço e ela usa a força para voltar pra nave, bicho. Ela tá toda congelada. É coisa de louco, bicho, coisa de louco. Ela tá quase morrendo. Ela tá quase morrendo, ela vai e usa a força e volta mas pra nave. Mas ela é um nave. Jedi, você não sabe. Sim, mas ela usa a força. E aí ela volta pra nave. Então nessa parte que ela volta pra nave, ela precisa se recuperar. Ela vai pra tipo um hospital, né? Ela vai pra um local lá pra se cuidar. Só que nesse momento ela deixa a almirante, que é amiga dela, sobre o comando. Porque qual era a orientação só que ninguém sabe disso. A orientação é o seguinte: deixar a nave ir seguindo, porque essa almirante Dune, ela consegue identificar que é um planeta não mapeado, não muito longe dali. Porque se eles fazem outro salto de luz, os caras iam seguir eles do mesmo jeito e iam destruir a nave. Porque a nave ela só destrói até uma certa distância. Depois daquela distância ela não destrói mais. Então, bicho, a liderança é o seguinte:
nessa parte além de saber ouvir, identificar o norte. Para que lado você vai? Sim. Então, os liderados, eles vão seguir aquela pessoa que sabe para onde está indo. E nesse ponto, bicho, é fantástico, porque depois dessa cena, aí tem a parte da liderança, ela tem que ser altruísta. O que é altruísmo? É você dar vamos supor, até mesmo a sua vida por um bem maior. Sim, sim. Então a Almirante Dawn, que ela aparece em Guerras Clônicas, ela tem uma parte que Finn e a Rose, eles são traídos, né? Então o cara vende o segredo. O Benício Del Toro, ele está fazendo um contrabandista, e esse contrabandista, o plano era justamente entrar na nave e sabotar a nave de Snoke. Só que dá errado. E o plano que estava correto era o plano de Leia com o Almirante Dawn. Então não era o plano de Paul Dameron. Paul Dameron ficou insistindo nas coisas. Sabe aquela pessoa que quer ser um herói, mas antes ele não quer ser um líder, ele quer ser um herói. Há uma diferença muito grande nisso, né? Porque o líder, ele salva a vida, e muitas vezes o herói, ele vive de um único momento que, por exemplo, que não influenciou em nada. Um exemplo, no começo do filme Star Wars, a destruição daquele coraçado, daquele destroyer, não influenciou em nada a guerra. Não mudou o rumo da guerra. O Primeira Ordem continuou tão forte quanto era. Então o líder, ele tem que ter inteligência, tem que ter estratégia. É como você às vezes você está jogando tipo War. Você tem que entender a sua jogada, né? Você tem que entender qual é o seu objetivo. Qual o objetivo que você quer para os seus. Então a Almirante Dawn, quando ela vê que o segredo é vendido e o Capitão Hux começa a atacar eles e matar as naves pequenininhas que foram tripuladas, e ela ficou na nave maior para morrer sem oxigênio. Aí ela começa a virar a nave, bicho, para frente do destroyer de Snoke mesmo, para ver se ele consegue. Aí o cara subestima, diz assim: não, eles estão mudando, não ficou ninguém na nave, mas ficou sim a Almirante. Aí ela pega, coloca a velocidade da luz e vum, pra cima, bicho. Putz grila, bicho. Que cena! E o pior assim, o melhor que o diretor, ele consegue dar aquele slow motion, porque pega a nave pelo meio, na hora que tá Kylo Ren com Rey, brigando assim pelo... Não, era depois. Brigando pelo sabre de luz. E eles estão lá brigando. Tem uma hora que o sabre se divide no meio. E quando se divide no meio, justamente a porrada que essa nave dá na outra, que destrói tudo. E consegue salvar a vida do pessoal. Então assim, essa parte do altruísmo, nessa questão da liderança, o líder, ele tem que ser altruísta, ele tem que pensar no todo, ele não pode pensar por um momento, por um instante. Ele tem que pensar no hoje, no amanhã, no depois, tem que se planejar. E no caso da Almirante Dawn, ela foi a heroína, mas ela foi heroína realmente. Agora, na questão de liderança, a sacada dela foi o seguinte, foi que ela pensou, bom, é uma situação heróica? Mas eu vou estar fazendo em prol de quem? Eu vou estar fazendo em prol dos outros. Aí ela foi, como ia morrer mesmo, ela se sacrificou e se jogou na frente do Destroy e acabou com o Destroy. Então assim, outra coisa, a gente entrando nas cenas agora. Star Wars, os últimos Jedi, eles têm cenas assim memoráveis. É verdade que o filme às vezes ele demora um pouco para pegar. Mas quando pega... Mas bicho, as cenas são memoráveis. Sim. Fazia tempo que eu não me empolgava no cinema assim, dizer, pum, não acredito não. Então assim, Sim. Luke Skywalker, ele fecha um ciclo. Interessante que quando ele morre, que a roupa vai, tem um sol, lembra muito Star Wars Episódio 4,
que é quando ele tá com R2D2 e tem dois sóis na frente dele. E ali lembra muito o início, né? Porque eles são amigos. E tem uma cena no filme que é emocionante, que é quando ele se encontra, já na parte na Falcon, ele se encontra com R2D2. Sim. E ele toca assim no robozinho, sabe aquele negócio do amigo? Diz assim, poxa, eu tava com saudade, faz muito tempo que a gente não se vê. Então, o Mark Hamill, ele entrou assim no personagem, que ele tá fantástico. Se o cara já era bom como Luke, nesse filme, ele tá fantástico. Sim. O cara tá soberbo, o cara tá total. Então, a primeira cena, que é a cena do Destroyer. Depois, quando a Daisy, que é o nome real da personagem, né, a Rey, quando ela chega na ilha, que eu achei muito massa. Luke, por exemplo, tem uma parte que tem uns monstros. Tem um monstro fêmea, vamos colocar assim, uma monstra. E ele pega tipo uma mamadeira assim grande e bota assim como se fosse uma vaca. Só que ela não é uma vaca, ela é um monstro mesmo, mas é como se fosse uma vaca. Ele ordenha. E tira leite dela e toma aquele leite verde na hora assim, como quem diz, eu sou o cara, bicho. E depois ele sai e ele vai pescar. E tem essa parte da cena que ele vai pescar, é um pedaço de pau, assim, uma vara imensa, assim, grandona, e ele passa, né, de um lado pro outro. Já tá na maldade, velho. e ele passa de um lado pro outro, e a Rey grita assim, você vai cair. E ele para do outro lado assim, rapaz, eu sou Luke Skywalker. E ele depois ele vai pescar. Ele fica assim, aí daqui a pouco crava no peixe e tira. Um peixe grandão mesmo, faz a pesca pra comer. Tem outra cena também que é fantástica, quando a Rey, ele começa a ensinar ela. Então ela mexe as pedras, né? E ele fica tão temeroso que ele diz assim, que só uma vez que ele tinha visto o poder daquele jeito, que foi justamente o poder com Kylo Ren, né? Aquele poder bruto, aquele poder mesmo, e destruição. E ela vai, e uma coisa interessante com a Rey é que ela, mesmo sendo confrontada com o mal, é como se ela fosse blindada, porque ela não passa, mesmo que ela vá no lado escuro, mas ela não passa para o lado escuro. E aí ela vai e desce, e tem uma parte que tem várias Reys, porque ela quer saber quem é o pai dela, os pais, porque ela pensa assim, como eu tenho a força, eu devo ter uma linhagem Jedi, o meu sangue deve ter uma linhagem. E isso, bicho, é show de bola. Por quê? Porque a força, ele explica no filme que é o equilíbrio do mundo. Por exemplo, tem o bom e o mal. Quando o mal ele surge, então existe o equilíbrio para trazer o equilíbrio no universo. E a força, ela passa a não mais, para trazer esse equilíbrio, a força, ela não está mais na relação sanguínea, mas na crença da pessoa na força. Então, a gente vê isso quando o Pirraia, no final, eles veem a rebelião, a cena, aí o Pirraia vai passando assim e puxa a vassoura como se fosse um sabre de luz. Aí ele mostra o anel assim e tá o emblema do Jedi. A gente vê também os livros canões do lá. Yoda aparece e diz assim, ó, isso tudo que você tá pensando aí, cara, você queimou tudo, eu vou queimar tudo agora. Aí Yoda vai tocar fogo em tudo que é livro, na árvore, um raio cai. Yoda não tá em CG, ele tá no boneco, bicho, que é show. CG é o seguinte, computadorizado. O Yoda, ele não tá computadorizado, ele tá como Star Wars, o capítulo 6, que é o Retorno do Jedi. Ele tá daquele mesmo jeitinho, bicho. Então isso é show de bola. Então não é uma coisa computadorizada. E ele volta e dá a lição para Luke Skywalker, dele dizendo o seguinte, que ele tem que passar adiante o que ele aprendeu. E ele passou justamente o que ele sabia
para Rey, que é a parte de se importar pelas pessoas. E que a força não estava nos livros, não estava naquela árvore velha, não estava nele, a força estava em todo canto. E a força, ela recruta quem ela quer. Sim. Então isso aqui faz a parte do equilíbrio. E bicho, tem várias cenas mais memoráveis. Agora, a cena que a gente se levantou no cinema, com certeza, tá? É quando tem duas cenas. Tem uma quando o Kylo Ren tá junto com a Rey e mata o Snoke. Aquela cena, meu irmão, tu é doido. Ele vai virando assim o sabre, aí o sabre vira de frente pra Snoke, sem Snoke perceber. Aí ele faz assim com a mãozinha. Ele tá assim tirando onda, tá quase matando a menina. Aí bota a Rey de frente pra Kylo Ren matar a Rey, porque ele diz assim: você não é nada, você é um lixo. Ele diz assim pra ela: você é um lixo. Porque a força apareceu em você, mas você não tem, você não é de uma linhagem. Ele diz assim: porque o Kylo Ren é da linhagem do Vader, né? Leia com o Han Solo. E aí, bicho, quando ele chega assim, que faz assim com a mão, com o dedo assim, Kylo Ren faz assim, tum, aí ele liga o sabre vai na metade do Snoke. O Snoke, que é aquele cara super poderoso, mas ali já se lasca tudo. Aí eles começam a lutar contra a guarda do Snoke, que também, meu irmão, é muito show. Porque assim, o filme, quando ele bota pra botar, quando ele vai pra cena mesmo, não tem quem segure. Meu irmão, não tem quem segure não. Então tem uma parte que Rey vai, joga o sabre, ele pega assim o sabre e liga, aí vai no cara que tava tentando sufocar ele. Ele pega o sabre de luz e aperta assim ao contrário, aí o sabre sai e pega na cabeça do cara, faz um buraco assim, pum. Fora as outras que ela solta assim, pega e vai no meio. Show de bola também. E aí a cena apoteótica, a cena do filme, é uma coisa que assim, bicho, que foi porque eu gostei, porque fugiu a tudo que é do canon de Star Wars. Tudo. Foi uma coisa que eu nunca imaginava que ia acontecer. Eles estão com os droids, que são aqueles robôs imensos. Vaca. Qual vaca? Não, mas tamanho assim, de 20 andares, vamos colocar assim. E eles estão mirando, eles vão entrar no bunker da resistência. Quando eles escapam do espaço, eles entram nesse planeta, então as naves vêm junto. Sim. E aí, e Rey fica dizendo: não, você tem que ir, você tem que lutar. E Luke Skywalker não se posiciona, até depois dessa conversa com o Yoda, né? Porque diz o propósito dele. E aí, bicho, ele chega por trás da caverna, assim, entrando. Todo mundo já estava desesperançado. Kylo Ren já ia destruir tudo. Aí ele desce, entrega o colar. Um colar que foi o colar que os dois presentearam. Então um presenteou para o outro, que tem os dois elos, simbolizando eles num elo só, que simbolizava a força. Quer dizer, os dois irmãos que simbolizavam a força. E bicho, aí ele chega Luke Skywalker, todo montado como Jedi, e ele passa e vai lá pra frente. Quando ele vai lá pra frente, que Kylo Ren olha assim, diz assim: mirar nele e fogo total. Aí o cara dá um primeiro tiro. Quando dá o primeiro tiro, pega, bum. Aí daqui a pouco começa, e você não vê nada, você só vê aquelas fumaça de sal. Aquela fumaça de sal vermelha. Você olha assim e diz: pô, como é que eles... Não acredito não, bicho. Daqui a pouco, velho. Naquela porta. Meu irmão, quando eles terminam de bombardear, que a fumaça passa, aí tá lá Luke Skywalker em pé, de boa. Aí faz assim, ó. Irmão, o cinema foi no delírio, bicho. Aí o pessoal fica todo mundo assim: senhor, tem alguma coisa se mexendo. Quando ele desce, aí Kylo Ren vai pra lutar, né?
Aí ele começa lutando, tal, aquele negócio, mas na verdade o que ele quer é ganhar tempo. E tem outra parte, quando ele tá lá, que a turma descobre que Paul Dameron, ele muda, ele passa a pensar como líder. Porque quando o Finn chega e diz assim, não, vamos atacar, vamos ajudar Luke Skywalker, ele fez, não, ele tá fazendo isso com um propósito. Ele tá detendo o cara lá, porque a gente tem que fugir, não é momento de revidar. Sim. Porque Rose salva a vida do Finn e ela diz assim, que mais ou menos assim, que quando você faz as coisas por amor, você salva as vidas. Porque ela salvou a vida de Finn e justamente para os outros salvarem a vida dos outros, né? Sim. E aí, quando ela sai assim, Rey tá com Chewbacca e tá com as avezinhas assim, que é muito legal, umas aves, tipo pinguim que é ave, velho. Que é muito hilário, muito legal. E tem umas partes do filme que você ri demais. Mas enfim, aí eles olham as raposas de cristais Lindas. saindo de dentro da caverna, né? Mas ela tá bloqueada por pedra. Nisso desce Rey. Nisso desce Rey e ela faz assim, é hora de levantar as pedras. Aí, ei, irmão, as pedras começam a se levantar e a galera passa e Finn, eles se abraçam, né? Tem aquele abraço, o encontro dos dois. E nisso é a cena que emociona, é quando você entende que o ciclo, porque está começando uma nova trilogia, né? Mais uma vez, Star Wars vai demorar muito. Vai muito. Luke Skywalker morre. Mas ele morre de uma forma assim, tão digna, tão... Ele não morre na mão de Kylo Ren, ele apenas some. Ele tá lutando com Kylo Ren, pra você ver o poder que o cara tá. Que ele tá na ilha, no final, que a ilha fica no final do universo, e o cara tá mentalmente presente nesse planeta. E ele faz o embate. Aí quando o Kylo Ren passa para o ataque, que ele desliga o sabre, porque ele já entende, ele já visualizou que Rey fez o resgate. Aí o cara passa com a espada no meio dele. Mas ele não tá ali mais. Ele não tá ali. O cara brigou com um espectro que lutava. Pois é. E quando ele entende aquilo, aí o cara chega e diz assim, não, você quer mudar? Ele fez, não quero mais lhe mudar não. Aí ele faz, você não vê que tudo acabou? Que você é o último Jedi? Porra, bicha, de arrepiar. Aí ele chega assim, você sempre enganado com as coisas. Primeiro, que a rebelião não para por aqui, ela está começando e vai eclodir em todo o universo. E outra, eu não sou o último Jedi. Aí quando ele parte assim, já entra em foco com o Rey, já tendo levantado as pedras. Nisso ele já vai pro planeta. Quando ele tá lá no planeta, que ele cai, né? Ele tava como se fosse aquelas posições de yoga, né? Aí ele vai e cai, e ele olha assim e some. Ficou um negócio tão poético, assim, tão bonito, tão feliz com o personagem de Luke Skywalker, que é uma coisa, cara, emocionante, é uma coisa, sendo assim, desculpa, mas realmente dá vontade de chorar, porque é um negócio que você são 40 anos de história, entendeu? E não vai ter mais. Tô dizendo assim, com o Luke Skywalker, eu tô falando com Leia, com Han Solo, são 40 anos você acompanhando esses personagens, através dos livros, através das guerras clônicas, dos desenhos, Sim, e você vê o final apoteótico ali do que ele se tornou, do verdadeiro. E é interessante que ela chega e diz assim, estou me lembrando agora, que ela chega e diz assim, quando ela desce no lado mais escuro, porque se tem um lado mais claro, tem um lado mais escuro, e quando ela desce nesse lado mais escuro, que ela volta, ela diz assim, mas eu não vi você lá. Quer dizer, ela sentiu todo mundo e não sentiu nada, e não sentiu a presença dele lá.
Aí ela chega e diz assim: você consegue se esconder até da força. Então vocês tiram como é que estava o poder de Luke Skywalker, porque ele conseguia se tornar invisível até para a força. Sim. Então assim, não deixem de assistir. Eu sei que esse vídeo talvez tenha sido mais longo, 30 minutos, um pouquinho, nem meia hora. meia hora, tá? E o robô, esse robozinho que tá aí é show. Ele é excepcional, ele tem uns momentos assim que ele mexe com tudo na hora que ele salva. Agora tem umas coisas assim que não ficaram bem assim. Por exemplo, eu acho que pelo fato de ir para o cinema, teve coisas que faltaram no filme, tá? Tipo, se você não acompanha Star Wars lendo livros ou vendo as séries, você fica sem saber. Snoke, que é um personagem no canon de Star Wars importante, ele chega num filme, sai no outro e você não entende qual a importância dele para a Primeira Ordem, tá? E ele foi super importante para o surgimento da Primeira Ordem. Outra coisa também é Finn. Eu acho que eles estão com um problema na mão porque parece que eles não sabem lidar com a presença de Finn. Ele ficou muito no segundo plano. Ele teve aqueles momentos de sair, de procurar resolver o problema, mas eu acho que eles estão naquela dúvida se vai rolar uma relação com Rey ou se Rey vai rolar um amor com Kylo Ren. Porque rola uma situação entre os dois, né? E então eles estão meio passou isso, tá meio sem entender com o personagem. Eu pensava que eles iam dar um fim na vida de Finn. Eu achava que ia ser também muito apoteótico, Finn no fim, que é quando ele vai contra um canhão de luz e a Rose salva ele. Eu pensava, poxa, então assim, mas ali eu acho que eles só postergaram talvez um problema. Mas pronto, é isso, pessoal. Vão assistir o melhor filme do ano. E eu vou dizer a vocês assim, muito melhor que o Despertar da Força. Eu maturei muito essa semana analisando tudo, tanto que eu escrevi. Hoje eu parei realmente para escrever sobre o filme. Tinha mais coisas, mas depois eu vou fazendo os vídeos salteados sobre essa questão de Star Wars, que tem muita coisa que passou desapercebida pela gente agora, que a gente, quando vai ruminando, a gente vai se lembrando. Mas olhando assim agora, o diretor ele teve mais ousadia de fugir ao mesmo tempo da história de Star Wars, fugir, que eu digo assim, do enquadramento, fugir da forma de direção que é muito padrão de Star Wars. Eles se parecem muito, se você assistir. Desculpa, mas o cara fugiu e tudo que ele fez acertou. Tem uma parte que ele bota um slow motion e depois ele zoom e já entra como se fosse no zoom da luta, e aquilo dá uma primorosidade muito grande, muito parecido com o que Mulher Maravilha fez. Sim. Na parte do slow motion, depois com a velocidade. Mas foi show, pessoal. Vá lá, assistam Star Wars, não deixam, clica aí, bota aí o que é que vocês acham. E eu não sei se ainda tá a promoção, mas em um dos cinemas estava, quando você comprava a pipoca, a promoção era justamente o BB-8. Beleza? Então, pessoal, se inscreve no canal, segue a gente lá no Notepad, segue a gente lá no Facebook também, segue a gente só no YouTube, inscreve, compartilha o vídeo, comenta nos comentários. Comenta nos comentários. Ativa o sino e falou! Falou! Beijo a todos, fique com Deus. Pra semana a gente traz mais alguma coisa, tá? Falou!